Olá, olá, meus queridos amigos do Magistrar, muito bem-vindos a mais uma aula de revisão de direito tributário. Dessa vez, o nosso foco aqui na aula de hoje é trabalhar um pouco do direito tributário para a prova do TJ São Paulo, para a prova da banca VUNESP. E aí nós vamos passar aqui, inicialmente, por uma breve análise do perfil da VUNESP, no que diz respeito às suas características gerais. Na sequência, a gente adentra aqui sobre o nosso pódio de direito tributário das provas da VUNESP, e na sequência a gente vai falar um pouquinho dessas temáticas que são mais voltadas às provas de direito tributário da VUNESP. Vocês vão perceber, para quem assistiu, por exemplo, a aula de revisão do TJ Mato Grosso do Sul e do TRF da sexta região, que nós temos uma aula muito parecida de direito tributário. Isso não é à toa, pessoal, a gente não está aqui só com a intenção de repetir a maior parte das informações de uma aula para outra, mas sim em fazer apostas concretas que nós entendemos que virão nas provas que se avizinham. Os temas são semelhantes. A gente tem visto pelos levantamentos que estamos fazendo que impostos em espécie, por exemplo, é uma temática que está candente nas provas objetivas. Imunidade tributária, princípios tributários, ou seja, os aspectos da ordem constitucional tributária, eles estão muito mais latentes do que propriamente os aspectos relacionados ao CTN nas últimas provas de magistratura. Por isso que a gente vai reforçar aqui algumas informações que nós já trouxemos na aula de revisão lá do TJ Mato Grosso do Sul, do TRF da sexta região. Se você assistiu aquela aula, muito provavelmente você perceberá que essa aula é extremamente parecida, certo? Então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo, porque eu sei que vocês estão se preparando para essa prova que está se avizinhando, estão ansiosos, a gente precisa trabalhar os temas que são relevantes o quanto antes. Para quem ainda não me conhece, enquanto a gente vai abrindo o material aqui, pessoal, meu nome é Leonardo Lagos, eu sou procurador federal da Advocacia Geral da União, a gente tem trabalhado aqui com o magistrado muito intensamente nos cursos voltados para procuradorias e também, em alguma medida, a gente vem contribuindo nos cursos voltados para a magistratura, certo? Então, a aula de hoje, revisão para o TJ São Paulo, a banca VUNESP, em relação à disciplina de direito tributário. Antes de começar propriamente a nossa revisão, a gente precisa repassar aqui por algumas características gerais da banca VUNESP. A VUNESP, vocês que estão se preparando para o TJ São Paulo, muito provavelmente, a gente assim espera, já conhecem as suas características, mas a gente vai aqui relembrar para quem já sabe e vai passar informação nova para quem ainda não sabe, mas precisa saber. A VUNESP costuma ter uma linguagem objetiva e clara. As provas são, na sua essência, previsíveis e conteudistas. Há pouca interdisciplinariedade e o enfoque, na sua essência, é a letra seca da lei. Embora, pessoal, a gente tenha visto, pelo levantamento que a gente vem fazendo, que nas últimas provas da VUNESP, ela vem dando uma importância um pouquinho maior para a jurisprudência, mas principalmente jurisprudência consolidada e jurisprudência simulada. Ao contrário, por exemplo, da FGV e da SEBRASP, que até em provas objetivas costuma cobrar jurisprudência que ainda não está consolidada, costuma cobrar alguns julgados que são apenas precedentes, ainda não jurisprudência consolidada. A VUNESP não, a VUNESP, quando cobra jurisprudência, busca cobrar ou súmula, ou jurisprudência já pacificada em sede de recurso extraordinário, repercussão geral, com teses fixadas em temas, ou recursos especiais repetitivos com teses fixadas em temas. Por isso que a nossa aula aqui vai se basear bastante na letra da Constituição, no que diz respeito aos aspectos constitucionais, e também, e principalmente, em aspectos jurisprudenciais consolidados da nossa disciplina. A gente vem vendo, portanto, uma paulatina alteração no perfil da VUNESP, mas ainda na essência ela cobra a letra seca da lei como a maior parte das suas questões. Vem abrindo espaço para jurisprudência e também a gente vem percebendo já em algumas questões a VUNESP mudando um pouquinho a sua abordagem na questão e em vez de trazer uma questão direta, um enunciado objetivo, trazendo já alguns casos concretos um pouquinho mais elaborados. A depender do nível da prova, a gente pode esperar isso em algumas questões para o TJ São Paulo também, a VUNESP aqui trazendo alguns enunciados de questão com casos concretos, com casos práticos para vocês discorrerem sobre ele, tá? Mas na essência, você já conhece a VUNESP, ela vai se manter na maior parte das questões, vai se manter cobrando a letra seca da lei, vai trazer jurisprudência consolidada e os enunciados serão objetivos das questões diretas, tá bem? Sobre direito tributário especificamente, meus amigos, o que nós temos aqui para trabalhar? Nós fizemos um levantamento de provas da VUNESP relacionadas ao direito tributário para a magistratura de 2018 a 2025. Então, nós temos aqui uma amostragem em torno de 7 anos
e das 37 questões de direito tributário que nós levantamos do TJ São Paulo, uma magistratura específica de São Paulo, né, esse levantamento que a gente fez, nós vimos que o tema que mais caiu foi impostos em espécie, com 9 questões. Depois nós tivemos princípios tributários, com 7 questões, que também estão lá na Constituição, e terceira imunidade tributária, com 4 questões. As outras questões, todas elas vão pipocando sobre temas esparsos de direito constitucional. Então, vejam, pessoal, impostos em espécie, também como ocorre lá na FGV, é o tema predileto aqui da VUNESP nas provas objetivas do TJ de São Paulo. Então, por isso que o nosso enfoque que a gente vai dar aqui nessa revisão de hoje é impostos municipais e impostos estaduais para a prova de magistratura estadual aqui no estado de São Paulo, certo? Vamos falar um pouquinho também de imunidade tributária e falaremos aí de um princípio que é o princípio que mais tem caído, o princípio da anterioridade tributária. A gente faz um quadrinho de revisão final para vocês, tá bem? Então vamos lá, pessoal, começando aqui a nossa conversa mais propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre impostos, começando pelos impostos de competência municipal, que estão lá no artigo 156 da Constituição. São 3 impostos, o IPTU, o ISS e o ITBI. Na essência, pessoal, os mais importantes, IPTU e ITBI, pelo seu desdobramento constitucional, pela a vasta jurisprudência que a gente tem recente consolidada sobre essas temáticas, são os 2 impostos que a gente vai se ater um pouco mais. Depois a gente avança para falar um pouquinho de imposto de competência estadual também. Começando pelo IPTU, pessoal, o que está em azul aqui no nosso slide é o que está lá na Constituição. E a gente precisa aqui trazer alguns comentários, porque são consolidações expressas no texto constitucional que podem vir na prova de vocês, ou da forma na literalidade da Constituição, ou por alguma abordagem que tente confundir. Então, vamos lá. Segundo a Constituição, o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel, e ter a sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Então, vamos lá por partes, pessoal. Quando a gente diz que o IPTU pode ser progressivo, a gente está se vinculando aqui ao valor do imóvel. Quanto mais vale o imóvel, maior pode ser a alíquota do IPTU. E vejam, essa progressividade do IPTU, ela só tem morada na Constituição a partir da emenda constitucional 29 de 2000. Antes da emenda 29 de 2000, o IPTU não poderia ser progressivo, a não ser na situação do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, que prevê, desde a origem da Constituição, a progressividade do IPTU em razão do descumprimento da função social do imóvel urbano. Salvo a hipótese da progressividade do IPTU em razão do descumprimento da função social do imóvel urbano, até 2000, o IPTU não poderia ser progressivo. E foi isso que a súmula 668 do STF disse. É inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Então, o IPTU pode ser progressivo em razão do valor do imóvel? Sim, desde 2000. E antes de 2000, poderia ser progressivo só para fins de apenar o descumprimento da função social do imóvel urbano, com base no artigo 184, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Adiante, o IPTU também poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. E o Supremo já entendeu, portanto, que são constitucionais as leis municipais anteriores à emenda 29 de 2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. E aqui a gente chama atenção para o seguinte sentido para vocês: a alíquota diferenciada não se confunde com progressividade. A progressividade vai estar relacionada ao valor do bem, aqui no caso do IPTU, ao passo que as alíquotas diferenciadas se relacionarão à localização e ao uso do imóvel, certo? E por fim, pessoal, aqui isso foi objeto da reforma tributária em 2023, por isso que esse é um ponto de destaque que a gente dá nesse slide. O IPTU pode ter a sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. E o STF, no tema 1084, aprofundou esse debate e considerou constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para fins de cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. Então, pode, pessoal, o Poder Executivo fazer a avaliação individualizada de um imóvel novo que não está na planta genérica de valores, ele
poder público municipal pode fazer essa avaliação? Pode, mas desde que exista haja pré-existência de uma lei municipal que estabeleça os critérios objetivos para esse fim e desde que se resguarde o contraditório e a ampla defesa. E para fechar, pessoal, sobre o IPTU, atenção, tema 1158 da STJ. O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 CTN, que trata da responsabilidade tributária. Então, se nós temos aqui uma instituição financeira que empresta um valor a título de alienação fiduciária para uma pessoa adquirir um imóvel urbano, o que o STJ disse é o seguinte: enquanto essa propriedade não for consolidada em favor da instituição financeira, a instituição financeira, não é responsável pelo pagamento do IPTU, ou seja, no decorrer do contrato de alienação fiduciária, não há como se atribuir a responsabilidade tributária do IPTU à instituição financeira, certo? Essa foi uma tese aí que a Fazenda Pública acabou perdendo, porque era muito mais fácil o município cobrar da instituição financeira do que de um particular. Tese fixada no tema 1158 sobre IPTU, super importante, super interessante. E sobre o IPTU ainda, senhores, uma novidade também, relacionada aqui sobre a imunidade tributária religiosa, lá do artigo 156, parágrafo 1º, letra A. Olhem o que diz a nova redação da Constituição nesse dispositivo. O IPTU não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade religiosa sejam apenas locatárias do bem imóvel. E essa é a novidade, pessoal, porque a gente sabia que se uma entidade religiosa, assim como os partidos políticos, por exemplo, entidades assistenciais, se eles fossem donos de um imóvel e esse imóvel fosse alugado a terceiros, desde que o valor dos imóveis fosse utilizado na atividade de fim dessas entidades, esse imóvel permaneceria imune à incidência do IPTU, certo? Mas aqui o caso é um pouco diferente, pessoal. Aqui as entidades religiosas, elas não são proprietárias do imóvel, elas são locatárias do imóvel. Elas alugam aquele imóvel para cumprir a sua finalidade religiosa. O dono deste imóvel será um particular. E mesmo assim, esse imóvel gozará da imunidade tributária religiosa, porque ao fim e ao cabo, na prática, o valor do IPTU acabava sendo pago pelas entidades religiosas por força do contrato de locação. Então, essa é uma novidade relativamente recente aqui da Constituição, que a gente aposta que vem aí nas provas objetivas que estão por vir, certo? Sobre IPTU, senhoras e senhores, eram essas as principais informações que tínhamos a passar. Próximo imposto municipal, esse aqui nós temos certeza absoluta que vai vir na prova do TJ São Paulo. O que é o ITBI, pessoal? Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, importante, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, o ITBI sempre vai decorrer de um ato oneroso e pode ter três causas. Pode ter três causas. Aqui a transmissão de bens imóveis, a transmissão de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os direitos de garantia, e a transmissão da cessão de direitos relacionados a esse imóvel. Então, a Constituição traz três hipóteses de incidência aqui do ITBI. E sobre o ITBI, a gente tem súmula e entendimentos interessantes do Supremo Tribunal Federal, alguns deles bem recentes, para a gente trabalhar. Súmula 656 estabelece que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Então, veja, enquanto o IPTU, por força constitucional, pode ter alíquota progressiva em razão do valor do bem imóvel, no ITBI não é possível que se aplique ou que se adote alíquotas progressivas com base no valor venal do imóvel, segundo a súmula 656. Então, IPTU pode, ITBI não pode. Em 2025, agora, o Supremo disse que a cobrança do ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. E isso fica mais claro quando a gente avança para um julgado já antigo, em que o Supremo assentou que os contratos de promessa não constituem fato gerador para incidência do ITBI. Então, pessoal, se eu firmo com alguém um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, por exemplo, e essa promessa ela não é levada imediatamente a registro no cartório de imóveis, ainda não houve a ocorrência do fato gerador, que é a transmissão inter vivos por ato oneroso do bem imóvel.
Só quando essa promessa, essa escritura de promessa de compra e venda for, ou pode ser por instrumento particular, dependendo do valor do imóvel, for levada aí sim a registro no cartório de imóveis, é que haverá a transferência da propriedade a justificar aí sim a ocorrência do fato gerador para a incidência do ITBI, certo? E para fechar esse ponto sobre ITBI, uso capião de imóvel, por ser forma originária de aquisição da propriedade, não gera obrigação do ITBI, de pagar ITBI. Então, o uso capião não gera obrigação de pagar ITBI, porque é modo originário de aquisição da propriedade, certo? Ainda sobre ITBI, pessoal, um destaque constitucional extremamente importante, já caiu esse ano em prova, a gente entende que vai vir de novo. Artigo 156, parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2, ou seja, o ITBI, e aí a Constituição vem e traz duas hipóteses de imunidade tributária do ITBI. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de, 2, fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, quando se está realizando o capital social de uma empresa por meio da transferência de um patrimônio imobiliário, ou quando ocorre uma fusão, uma incorporação, cisão ou extinção de uma pessoa jurídica com outra, que haja a transmissão de bens e direitos relacionados a bens imóveis, nessas duas situações não incide ITBI por expressa disposição constitucional, logo aqui a gente tem uma hipótese, ou duas hipóteses de imunidade tributária do ITBI. E a Constituição ressalta, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Está no Supremo, a discussão ainda não está pacificada, se quando a Constituição fala, salvo se nesses casos a Constituição estaria se referindo às duas hipóteses de imunidade tributária ou apenas à última. Ainda não está pacificado isso. Mas o que importa é que vocês conheçam a literalidade da Constituição que traz essas duas hipóteses de imunidade tributária do ITBI. E sobre esse ponto, o Supremo, no tema 796, concluiu o seguinte, a gente vai trazer um caso concreto para ilustrar para vocês. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156, não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Olhem que interessante. Imaginem que o sujeito quer integralizar o capital social de uma empresa, que ele precisa integralizar, no valor de R$500 mil. E ele tem um imóvel que vale R$700 mil. Então, ele entrega este imóvel à pessoa jurídica como forma de integralização da sua parte no seu capital social. A gente sabe que a integralização do capital social, pela transferência de bem imóvel para a pessoa jurídica, está imune ao ITBI, porque a gente acabou de aprender isso. Agora, o debate é o seguinte, todo o valor do imóvel, que vale mais que as cotas sociais, está imune, ou só está imune o valor parcial do imóvel referente às cotas que estão sendo integralizadas? O imóvel vale 700 e eu estou integralizando 500. E no tema 796, o Supremo disse que apenas o valor do imóvel que corresponde às cotas sociais que estão sendo integralizadas estão imunes ao ITBI. O resto do seu valor estará aí sim sujeito à tributação pelo ITBI. Então, dos 700 mil, 500 estarão imunes, porque correspondem exatamente às cotas sociais que eu estou integralizando, e os outros 200 mil excedentes estarão sujeitos aí sim à tributação pelo ITBI, certo? Essa é uma hipótese extremamente interessante, guardem, porque pode vir em prova objetiva no TJ São Paulo, queridos. Para fechar, ITBI. Base de cálculo do ITBI e entendimento recente do STJ sobre ela. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem ou do direito transmitido. Muito bem, essa é a consideração, a conclusão geral da base de cálculo do ITBI. Depois de várias questões, vários debates, o STJ veio há algum tempinho já, mas a gente relembra aqui no tema 11 e 13, desdobrar um pouco mais o seu entendimento sobre a base de cálculo do ITBI. E fixou as seguintes teses. Primeiro, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Então, a base de cálculo do ITBI não tem nada a ver com a base de cálculo do IPTU. 2, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado.
que somente pode ser afastado pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio. Então, a parte declara o valor da sua transação, em princípio, ela tem a presunção relativa de que os valores estão adequados e condizentes com o mercado. Agora, o poder público pode, aí sim, instaurar um processo administrativo próprio para arbitrar, desde que respeitado o contraditório para a defesa, o valor que ele, fisco, entende adequado. Mas não pode o poder público, que essa é a tese 3, arbitrar previamente a base de cálculo de TBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. Não pode o poder público adotar um valor genérico, um valor genérico de referência estabelecido para fins de tributação de TBI. Ele deve, em cada caso concreto, abrir um processo administrativo, garantir o contraditório para a defesa, para aí sim arbitrar o valor que ele, fisco, entende devido, se concluir que o valor arbitrado pelas partes do negócio não é condizente com o valor de mercado, pessoal. E eu já vi questão de prova cobrar essas 3 teses aqui na mesma questão, mudando uma palavrinha ou outra, como, por exemplo, colocando lá na tese 3 que o município pode arbitrar, quando na verdade ele não pode, ou colocando aqui na tese 2 ou na tese 1 que a base de cálculo de TBI está vinculada à base de cálculo de IPTU, isso pode aparecer de novo na prova de vocês, certo? Então, cuidem essa informação para não errar na prova objetiva do TJ São Paulo. Dito isso, senhores, a gente avança aqui para falar um pouquinho dos impostos de competência estadual, porque entendemos que eles também aparecerão aí nas provas que se avizinham. Nós temos aqui 3 impostos estaduais, na essência, IPVA, ICMS e ITCMD. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, porque eles podem aparecer na prova de vocês. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Primeiro, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal e não alíquotas máximas. Pode vir uma questãozinha cobrando isso para tentar confundir vocês. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental, e essa aqui é uma novidade trazida pela emenda 132 de 2023, pela reforma tributária. E o mais importante desse slide está aqui: incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos também, excetuados, ou seja, o que não sofrerá incidência de IPVA. Essas exceções aqui que estarão na prova. Primeiro, aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. 2, embarcação de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviço de transporte aquaviário, ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. 3, plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva, e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. E 4, tratores e máquinas agrícolas. Regra e exceções trazidas pela reforma tributária. O que vocês acham que o examinador vai trazer para vocês? As exceções. Ele vai querer saber se vocês conhecem essas exceções, então guardem elas, porque é isso que vai cair sobre IPVA. Ainda sobre IPVA, algumas observações importantes. Tema 685. Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido mediante alienação fiduciária por pessoa jurídica de direito público. Nós já falamos aqui de alienação fiduciária lá do IPTU, e agora a gente está falando de alienação fiduciária aqui do IPVA. Então, quando uma entidade pública, um ente federativo, adquire um bem, um automóvel, por meio de alienação fiduciária, ele também não será o responsável tributário pelo IPVA, assim como a instituição financeira também não vai ser pela mesma lógica lá do IPTU. Mas a lógica pela qual o ente federativo não será responsável tributário é porque aqui vale a imunidade tributária recíproca, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, certo? Observação 2. A Constituição autoriza a cobrança de IPVA somente pelo estado em que o contribuinte mantenha sua sede ou domicílio tributário, e não pelo estado em que licenciados os veículos, tema 708 do STF. Então, muitas empresas vinham adquirindo e licenciando os veículos em estados cujo IPVA tem alíquotas mais baixas, e o STF veio e entendeu que isso é uma burla, né? A regra tributária dispondo, na verdade, que a empresa precisa ter a sua sede ou seu domicílio tributário no estado no qual haverá, aí sim, a tributação de IPVA dos seus veículos automotores. E, para fechar, é inconstitucional lei estadual que isenta IPVA de carros elétricos, se ausente a estimativa do impacto orçamentário e financeiro dessa concessão tributária.
Não é porque simplesmente é o carro elétrico que não pode ter isenção de IPVA, não é isso. Mas é que se deve analisar uma regra de orçamento público para, se abrir mão de uma receita, analisar o impacto disso no orçamento como um todo. É isso que o Supremo disse na ADI 7728. Deve-se respeitar, para fim de concessão de isenção de IPVA para veículo elétrico, o artigo 113 do ADCT. Bem, sobre PVA, as principais informações que nós precisamos para ir para a prova são essas. ITCMD, um imposto extremamente importante, também estadual, o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens e direitos. Aqui, diferentemente do ITBI, que é um imposto municipal, e lá o ITBI se relaciona com a transmissão por ato oneroso de bens imóveis, aqui a gente está falando de transmissão, causa morte e doação de qualquer bens e direitos. Pode ser até bem imóvel, pode ser bem imóvel, certo? Vamos ao que importa aqui sobre ITCMD. Súmula 331 do Supremo. É legítima a incidência do ITCMD no inventário por morte presumida. Então, morte presumida, que vai gerar a transmissão do patrimônio aos herdeiros do falecido presumido, também enseja o pagamento de ITCMD. Não há nenhuma diferença prática entre o inventário de um morto e o morto presumido, certo? O que eu acho importante que vocês guardem de ITCMD, que é uma novidade aqui agora de 2025, do final de 2024, início de 2025, é o que o Supremo disse lá no tema 1214. O Supremo considerou inconstitucional a incidência do ITCMD sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao Plano de Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, ou ao Plano Garantidor de Benefício Livre, PGBL, na hipótese de morte do titular do plano. Para o Supremo, a morte do titular dos planos VGBL e PGBL, na morte deles, o repasse aos beneficiários dos valores e direitos aos quais eles têm direito não integram a herança do decujus, portanto, não constituem fato gerador do ITCMD. Então, quem está ali constituindo um VGBL ou um PGBL, quando falece, haverá aí automaticamente a liberação dos valores aos seus beneficiários, não integrando aquele valor em nenhum momento o patrimônio do decujus a ser transferido, razão pela qual não constitui fato gerador de ITCMD. Preste atenção no tema 1214, portanto. Sobre ITCMD, o que mais que a gente tem de importante aqui, pessoal? Novidades constitucionais da reforma tributária. O resto, vocês vão passar os olhos lá na Constituição, mas as novidades da reforma tributária a gente tem certeza que vai vir nas próximas provas. Artigo 155, parágrafo 1º. Imposto previsto no inciso 1, ou seja, o ITCMD, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o decujus ou tiver domicílio o doador ou ao Distrito Federal. O que tem de novidade aqui? Antes competia ao Estado do local do inventário ou do arrolamento. Agora não, agora é do domicílio do decujus ou do domicílio do doador. Próxima novidade, uma hipótese de imunidade tributária do ITCMD bem específica para doações destinadas ao Poder Executivo Federal, que envolvam aspectos ambientais e o Sistema Educacional Federal. Olhem só, não incidirá ITCMD sobre as doações destinadas no âmbito do Poder Executivo da União a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e as instituições federais de ensino. Então, hipóteses, isso é para estimular doações de patrimônio para a União, para instituições federais de ensino, que vão atuar aqui na fase de pesquisas ambientais, socioambientais e na questão do ensino superior, no ensino federal, né, o Sistema Federal de Ensino, que não contempla apenas o ensino superior, embora na maioria seja, contempla também o ensino técnico, o ensino médio técnico, certo? Próximo, o ITCMD será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação, e isso, de certa forma, já era chancelado pelo Supremo. Por exemplo, lá no tema 21, o Supremo já tinha considerado constitucional a fixação de alíquota progressiva do ITCMD. A súmula 112 do Supremo nos alerta que o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão Causa-Morte, é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. A alíquota é vigente, é aquela vigente ao tempo da abertura da sucessão. Quando é que se abre a sucessão? Na data da morte, o que é diferente do valor do patrimônio, o valor da avaliação do patrimônio para fins de base de cálculo, pode ser um momento posterior, a gente vai ver na sequência a súmula 113 do Supremo, que conversa com a súmula 112. Então, a alíquota do ITCMD causa-mortes é a alíquota que estava vigente ao tempo da abertura da sucessão, que nada mais é do que o tempo
da morte, certo? A data da morte. E, por fim, sobre o ITCMD nesse ponto, mais uma hipótese de imunidade tributária trazida pela reforma tributária, essa um pouquinho mais ampla e que depende de lei complementar. Não incidirá ITCMD sobre as transmissões e as doações para instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução de seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Mais uma hipótese de imunidade tributária trazida pela reforma tributária de ITCMD, mas essa aqui depende de lei complementar. Sujeito ativo. Qual é o estado que vai arrecadar o ITCMD? Se o doador ou decujos estão domiciliados no exterior ou seus bens estão no exterior, a exigência do ITCMD deve ser regulamentada por lei complementar, e aí a gente ainda precisa dessa lei complementar, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 825. Agora, se o doador ou decujos estão domiciliados no Brasil, vamos analisar a natureza do bem. São bens imóveis e os seus direitos, será o local onde está localizado o bem. E se são bens móveis, títulos ou créditos, local de domicílio do decujus ou do doador, conforme a gente já viu. E a base de cálculo do TCMD, pessoal, é o valor do quinhão, do legado ou da doação. Súmula 103 do Supremo. O imposto sobre transmissão causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Então, vejam, a súmula 112 do Supremo, que a gente leu no slide anterior, ela diz que a alíquota aplicada é a alíquota vigente no momento da abertura da sucessão. A alíquota vigente na data da morte. Mas a base de cálculo será calculada com base na data em que os bens forem avaliados. Isso pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos depois da morte. Então, a gente pode aplicar uma alíquota de 2 anos atrás, mas com uma base de cálculo atual, se houver demora aí na realização da avaliação desses bens. E um julgado interessante que eu não estou vendo ninguém falar, pessoal, mas que foi enfrentado pela STJ no tema 1074, isso aqui tem cara de prova, achei interessante. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD. Olha que interessante, devendo apenas ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e das suas rendas. Então, se a gente está tratando de um arrolamento sumário que tem um bem imóvel, o que o STJ diz no tema 1074 é o seguinte: para que eu expeça formal de partilha ou a carta de indicação desse imóvel, não precisa pagar o ITCMD agora, quando a gente está falando de arrolamento sumário, mas o IPTU deste imóvel, sim, deve estar quitado, deve estar em dia. Tema 1074, teminha interessante, pode cair eventualmente até lá na frente, numa prova de sentença, lá, um pontinho interessante de uma sentença que trate de sucessão e que o examinador queira de vocês um pouco de tributário também, certo? Sobre ITCMD era isso, meus amigos. Vamos falar um pouquinho de ICMS e alguns julgados aí extremamente relevantes de ICMS que podem estar nas provas de vocês aí na sequência, principalmente na prova do TJ de São Paulo. O que é o ICMS, segundo a Constituição? Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Súmula vinculante 31. O ICMS não incide sobre a alienação de salvado, de sinistro pelas seguradoras. Como é súmula vinculante, embora já tenha alguns anos, a gente relembra vocês aqui. ICMS não incide sobre a alienação de salvados, de sinistro pelas seguradoras. Outra súmula interessante, não é vinculante, mas é uma súmula da STF, a gente relembra aqui, súmula 573, não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. O mero contrato de comodato não justifica fato gerador para incidência de ICMS, certo? E agora a gente vai trazer aqui alguns julgados que estão consolidados, jurisprudência consolidada, principalmente do Supremo Tribunal Federal e alguma coisa da STJ, sobre ICMS, para vocês aprenderem ou relembrar. Tema 1199, pessoal, um tema que já tem um tempinho, mas a gente precisa repassar por ele para entender o tema 1367, que é um tema de agora, de 2025. Então, no tema 1099, o Supremo disse que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, uma vez que não há transferência da titularidade ou a realização do ato de mercancia. Então, transferência de mercadorias, de bens,
de um estabelecimento comercial para outro do mesmo proprietário, ainda que de estados distintos, não gera fato gerador de ICMS. Aí, esse ano, no tema 1367, o Supremo diz o seguinte: a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, estabelecida no tema 1099, na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, que foi em 29 de abril de 2021. Então, aqui, no tema 367, o Supremo veio e fixou marcos temporais para, na prática, se apurar aqui a aplicação do tema 1099. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, tema 517, o Supremo entendeu que é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota de CMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples, independentemente da posição dessa na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação de créditos. Então, aqui as empresas do Simples queriam se proteger e sustentavam que não poderia aplicação do ICMS de FAO aqui nessa circunstância, uma vez que eles teriam aí benefícios tributários próprios, e o Supremo disse que não, independentemente da posição delas na cadeia produtiva, independentemente da possibilidade delas compensarem esses créditos ou não, pode sim haver a tributação diferencial de alíquota de ICMS. Ainda sobre ICMS, pessoal, STJ, o que a gente tem de importante aqui? Agora um tema que tem menos de um ano, o tema 1223. Disse o STJ, a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação por configurar repasse econômico. Então, um tema um pouquinho mais aprofundado de ICMS pode vir numa prova objetiva de vocês. STJ também, o tema tem um pouco mais de um ano aqui, tema 1191, disse o STJ, na sistemática de substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para recolhimento de tributo, é inaplicável a condição prevista no artigo 166 do CTN. Sobre ICMS ainda a gente tem mais coisa do STJ para trabalhar. Súmula 449 é uma súmula antiga, mas a gente precisa fazer a leitura dela para entender o que o STJ decidiu no agravo em recurso especial 2.607.634, agora em 2025. Súmula 449 do STJ. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, certo? E agora, o STJ veio num precedente, ainda não é um julgado consolidado, mas é uma tendência, dizer que não incide o ICMS sobre o transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação. E a razão de decidir do STJ nesse caso foi justamente a súmula 449. O STJ diz que se não incide ICMS em transporte interestadual de mercadoria destinada ao exterior, também não deve incidir ICMS em transporte intermunicipal de mercadoria destinada ao exterior. Tá bem, queridos? Dito isso, a gente fecha aqui, pessoal, a régua sobre a nossa revisãozinha de impostos em espécie, falamos de 2 impostos municipais e de 3 impostos estaduais, e a gente pode aqui avançar agora para tratar um pouco de imunidade tributária e depois fechar trazendo umas dicas sobre princípio tributário, certo? O que é imunidade tributária, pessoal? Uma limitação ao poder de tributar prevista na Constituição. A imunidade ela não se confunde com a isenção. A imunidade há uma previsão constitucional que impede a hipótese de incidência do fato gerador. Já a isenção tributária, ela é prevista na lei, ocorre a hipótese de incidência, pode ocorrer até o fato gerador, mas não ocorre a tributação. Então, a imunidade decorre da Constituição e a isenção decorre de lei. A imunidade tributária recíproca, que é a primeira que a gente vai falar aqui, ela está estabelecida no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Ela estabelece que os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, não podem instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Essa proteção é recíproca e vale para todas as entidades federativas envolvidas, certo? Mas qual é o alcance da imunidade tributária recíproca? Ela se limita a impostos, pessoal. A imunidade tributária recíproca se limita a impostos, não alcançando outras espécies tributárias como contribuições e taxas. Então, por exemplo, se a União é proprietária de um imóvel, ela não vai pagar IPTU, porque ela é imune a impostos.
Agora, em contrapartida, ela pode ser obrigada ou pode ser tributada, por exemplo, pela taxa de coleta de lixo, uma vez que a espécie tributária taxa, ela não é albergada pela imunidade tributária recíproca, ou pode ter que pagar alguma contribuição, eventualmente, e daí por diante. Pode imaginar a COSIP, a contribuição sobre iluminação pública, também pode ser objeto de tributação em face da União, uma vez que não está protegida aqui na imunidade tributária recíproca, que se limita a impostos. O que a gente queria falar, para aprofundar um pouquinho mais a imunidade tributária recíproca, é a imunidade tributária recíproca da administração pública indireta, que engloba aqui autarquias, fundações públicas, empresas públicas, prestadores de serviços públicos, e especificamente de serviço postal, porque tem previsão constitucional nesse sentido. Olhem a redação do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. A vedação do inciso 6º-A, ou seja, a imunidade tributária recíproca, é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal no que se refere ao patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. O que isso significa, pessoal? A imunidade tributária recíproca da administração pública indireta, ela é condicionada a que o seu patrimônio, renda e serviços estejam vinculados à sua atividade e fim sob pena de não gozar da imunidade tributária. Então, observação, a imunidade tributária, a imunidade recíproca da administração indireta é mais restrita que a imunidade recíproca dos entes políticos, uma vez que, para gozar dessa imunidade, autarquias e fundações precisam manter seu patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais ou a delas decorrentes. E sobre imunidade recíproca e administração indireta, a gente precisa enfrentar a temática da imunidade aplicada ou não aos entes federais, às entidades que compõem a administração pública indireta de direito privado. Quem são elas? As chamadas empresas estatais, ou empresas públicas, ou sociedade de economia mista. E a gente sabe que as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas subdividem em dois grupos. Existem as estatais que prestam serviços públicos e existem as estatais que exploram atividade econômica. As estatais que exploram atividade econômica, pessoal, como regra, elas podem atuar até em regime de concorrência com a iniciativa privada. Elas têm um regulamento próprio sobre os seus aspectos tributários lá na ordem constitucional, no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, que diz o seguinte: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica, de produção, comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ou seja, as estatais que exploram atividade econômica têm o mesmo regime da iniciativa privada. Então, elas só terão prerrogativas tributárias se essas prerrogativas forem extensíveis a todas as empresas que atuam naquele setor que a estatal atua. Então, se a gente tem uma estatal do sistema financeiro que atua em concorrência com bancos privados, ela só terá algum privilégio tributário se esse mesmo privilégio tributário for estendido aos bancos privados, certo? Mas, e as estatais que prestam serviços públicos? Bom, essas sim podem ter prerrogativas tributárias próprias do poder público e ainda sendo obrigada pela imunidade tributária recíproca em alguma medida. Olhem que o STF já concluiu. O STF entende que determinadas estatais podem gozar de algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, como prazos diferenciados, impiorabilidade de bens afetados à prestação de serviço público, submissão ao regime de precatório e incidência de imunidade tributária recíproca. E o Supremo já disse isso em relação aos Correios, em relação ao Infraero e a companhias estaduais de saneamento básico. Então, é possível que uma estatal que presta serviço público goze de imunidade tributária recíproca, claro, desde que o seu patrimônio, renda e bens estejam relacionados à sua atividade e fim. Então, o Supremo estabeleceu alguns requisitos: que essa estatal preste serviço público, que ela não tenha intuito lucrativo e que ela atue em regime de exclusividade, certo? Então, é possível, sim, que estatais gozem de imunidade tributária recíproca. Outra imunidade tributária dos partidos políticos, dos sindicatos, das instituições de ensino e de assistência social. A gente está trazendo, relembrando aspectos constitucionais dela, para trazer também a baila aqui, a súmula vinculante 52. Então, não podem os entes federativos instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6º, B e C, o B trata da imunidade religiosa e a linha C trata da imunidade que a gente está tratando aqui,
compreendem somente o patrimônio, renda e serviço relacionados às atividades essenciais das entidades nela mencionadas. Então, é uma imunidade tributária condicionada, é uma imunidade condicionada às suas finalidades essenciais, e não qualquer finalidade. E a súmula vinculante 52, como eu já havia falado para vocês, ela diz o seguinte: ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer dessas entidades que nós estamos trabalhando aqui, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais essas entidades foram constituídas. Então, aqui é uma extensão da imunidade tributária para a propriedade dessas entidades que está alugada, propriedade imóvel que está alugada a terceiro. E a gente aqui relembra a vocês a questão de IPTU em entidade religiosa, que tem uma novidade na Constituição, que a entidade religiosa, ainda que seja locatária de um bem imóvel, esse imóvel vai, ainda assim, gozar de imunidade tributária em relação ao IPTU. Imunidade de imprensa, para a gente fechar o tema da imunidade, sem prejuízo de outras garantias, é vedado aos entes federativos instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, essa é chamada imunidade de imprensa. Mas a sociedade evoluiu e esses livros, jornais, periódicos, eles não são mais só em papel, eles são eletrônicos, como vocês bem conhecem, a gente conhece os e-books. E a súmula vinculante 57 teve que tratar dos e-books, mas não só dos e-books, pessoal, mas também dos suportes que são utilizados para fixar os e-books. E disse o Supremo na súmula 57, súmula vinculante 57, a imunidade tributária de imprensa aplica-se à importação e comercialização no mercado interno de livro eletrônico, e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. E é aqui que a banca pode cobrar de vocês, pessoal. Esses suportes para fixar os e-books, mesmo que eles tenham outras finalidades que não só essa, também podem gozar da imunidade tributária de imprensa, segundo a parte final da súmula vinculante 57. O examinador pode explorar isso aqui na prova objetiva, certo? Colocando, por exemplo, desde que não possuam finalidades acessórias, para trocar a redação correta aqui da súmula vinculante. E para fechar, pessoal, princípios tributários, também é uma temática que tem caído bastante na prova da VUNESP. A gente trouxe um princípio para lembrar vocês, o princípio da anterioridade tributária. Existem duas anterioridades tributárias, a anual e a nonagesimal, que são espaços de tempo que devem ser respeitados para a instituição ou aumento de tributos, ou só podem ser aumentados ou instituídos no exercício financeiro seguinte, ou desde respeitado o prazo de 90 dias. Uma delas, a primeira, é a anterioridade anual, e a outra, a anterioridade nonagesimal. Existem tributos que são exceções ao princípio da anterioridade anual, ou seja, podem ser cobrados ou aumentados já no exercício financeiro atual, e outros que são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, não precisam esperar 90 dias para a sua instituição ou aumento. E ainda existem tributos que são exceções às duas anterioridades, de modo que eles podem já, de imediato, valer, ser instituídos ou terem os valores aumentados. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Trazer quais tributos são exceções a quais anterioridades. E aí basta que vocês conheçam as exceções para saber as regras. Exceções ao princípio da anterioridade anual: ICMS combustível, CID combustível, IPI e contribuições para a Seguridade Social. Esses tributos não precisam respeitar a anterioridade anual. Exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal: imposto de renda, fixação de base de cálculo de IPVA e fixação de base de cálculo de IPTU. Não precisam respeitar a anterioridade nonagesimal aos 90 dias para o seu aumento. E exceções a ambas as anterioridades, pessoal: imposto de importação, imposto de exportação e IOF, imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 1º, a hipótese do inciso 1º, certo? Esses tributos, portanto, eles podem de imediato ser instituídos ou aumentados sem precisar respeitar as hipóteses, aos princípios, melhor dizendo, da anterioridade nonagesimal e ao princípio da anterioridade anual. Então, sabendo esse quadrinho aqui, pessoal, as exceções aos princípios da anterioridade, surgindo um caso concreto na prova, vocês aplicando as exceções, vocês, por óbvio, conhecerão a regra e não terão maiores dificuldades de responder. Certo, pessoal? Dito isso, nós fechamos o material que a gente havia preparado aqui e passamos, de algum modo, pelos 3 pontos do pódio da VUNESP nas últimas provas de direito tributário: impostos em espécie,
imunidades, né, tributárias e princípios tributários. Fizemos algumas apostas e a gente tem certeza que alguma coisa dessa revisão que a gente está tratando aqui vai estar na prova de vocês e vocês lembrarão e acertarão. Tá bem, meus queridos? Dito isso, fechamos a aula de hoje. Contem conosco do Magistrar. Bons estudos, boa sorte na prova. Depois nos contem da sua pontuação. Um forte abraço a todos.